Eu sou o pastor Adilson Euler. Estamos dando prosseguimento ao tema A Igreja e a Sua Missão. Queridos, hoje estaremos ministrando a respeito do O Conselho de Deus. Esta é uma ministração, amados, que nós estaremos concluindo o trabalho do ano de 2016. Essa ministração nós já fizemos seminário para os obreiros, porque é uma palavra que fala aos líderes da igreja. Paulo, ele estava em Mileto, ele manda chamar os anciãos da igreja de Éfeso, querido. A igreja de Éfeso foi uma igreja de suma importância para a fomentação do evangelho no período da igreja primitiva, querido. Olha que conselho Paulo deixa aqui: porque nunca deixei de vos anunciar todo conselho de Deus. Olha que tremenda palavra, queridos. Por isso eu chamo a tua atenção, preste muita atenção nesta ministração. Ele diz assim: olhai por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo o constituiu, ou seja, o separou ao presbítero, queridos. Olha que tremenda palavra para apacentar a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. Amados, a palavra aqui é advertência. Mas qual foi este conselho de Deus? Qual foi a advertência que Paulo deixa para os presbíteros? Ele reúne apenas a liderança da igreja de Éfeso, querido. Ele deixa bem claro assim, ó: depois da minha partida, entrarão no meio de vós lobos cruéis que não perdoarão o rebanho. Amados, Paulo estava aqui falando uma profecia, estava prevenindo os líderes da igreja: olha, cuidado, porque quando eu partir, entrarão no meio de vocês lobos cruéis, e eles não vão perdoar o rebanho. E ele deixa aqui uma segunda advertência: dentre vós mesmo levantarão homens que falarão coisas perversas para atraírem os discípulos. Amado, que autoridade o apóstolo Paulo ele tinha, queridos? Porque ele reúne a liderança de uma igreja, amado, de uma igreja madura, de uma igreja preparada. Ele diz: olha, no meio de vocês. Ele olha para cada um, ele conhecia cada um dos seus líderes. Ele disse: no meio de vocês levantarão homens que falarão coisas perversas. Querido, queremos tirar esta igreja do foco das coisas de Deus. Paulo deixa a primeira advertência: entrarão lobos cruéis, e no meio de vocês levantarão
perversos. A terceira advertência que o apóstolo Paulo ele deixa aos líderes desta igreja, amados: vigiai. Ele diz assim: lembrando-vos de que durante 3 anos não cessei de admoestar com lágrimas a cada um de vós. Amados, esta palavra admoestar, ela vem de advertir antecipadamente, prevenir, exortar, mas com a situação espiritual desta igreja. Escuta, preste atenção, queridos. Paulo estava despedindo desta igreja, ele sabia para onde Deus estaria o levando. Paulo tinha consciência que não retornaria mais ao meio dessa igreja, querido, e ele abraça cada um com lágrimas, chorando, dizendo: cuidado, vigia. Nós estamos no final de ano, e eu reservei esta mensagem para trazer a toda a igreja, não só da casa de oração, mas a todos os amigos das redes sociais, enfim, de todas essas redes da qual este vídeo poderá te alcançar, dizendo: há uma necessidade que nós, como igreja, nos preocupamos. Esse é um conselho de Deus, querido. Ele foi dado por Paulo. E qual foi a providência que Paulo tomou? Queridos, Deus usou Paulo para advertir a igreja de Éfeso. Passam-se aproximadamente 7 anos, amados. 7 anos. E aquilo que Paulo falou aconteceu. E aí Paulo chama Timóteo, um jovem pastor. Olha que situação constrangedora. Mas um jovem pastor cheio do Espírito Santo. E Paulo diz: vá à igreja de Éfeso. Vá ministrar para anciãos. Olha que situação. Um jovem, digamos, um menino, um filho de Paulo na fé, ministrando para uma igreja, querido, onde existiam presbíteros, anciãos, mas eles deixaram entrar lobos e permitiram que se levantassem situações de homens cruéis, querido. E olha o que Paulo fala a Timóteo: vai lá, e eu quero que você ministra o seguinte: digam a eles que não ensinem outra doutrina que não seja a palavra de Deus. Digam também que eles não se deem a fábulas, queridos. Porque mais produz questões, contenda, do que edificação do corpo de Cristo, amado. A minha preocupação, queridos, é com relação à igreja atual. Eu vejo muitos talentos dentro das igrejas. São pessoas dotadas de inteligência, de habilidades. Mas eu me preocupo, querido, que eu vejo poucas pessoas manuseando a palavra de Deus e tendo uma vida consagrada em oração, querido.
Esta é a minha preocupação, eu creio que é a preocupação de muitos pastores, amados. Medita nesta mensagem, o conselho de Deus. Se aconteceu com a igreja, uma igreja madura como Éfeso, pode acontecer com a casa de oração, pode acontecer com a sua igreja, meu amado. Queridos, aqui está todo o trabalho que nós desenvolvemos durante o ano de 2016. Isso aqui é uma agenda diária, amados. Esses aqui são os cadernos que foram ministrados a cada trimestre. E este é o último caderno do trimestre de 2016, do quarto trimestre. Nós encerramos este caderno com a mensagem, o conselho de Deus. Nós geramos 68 vídeos, estão todos aqui. Nós não medimos esforço, querido, de levar a palavra de Deus. Agora nós estamos começando um outro trabalho. Eu quero deixar aqui para vocês aquilo que eu ensino para a minha igreja. Está aqui uma agenda semanal e isso aqui é uma agenda diária que eu, como pastor, deixo aqui no meu gabinete para fazer os acompanhamentos pastoral. Isso aqui, amado, é o primeiro caderno. Nós escolhemos a cor preta este ano e é o primeiro caderno do trimestre de 2017. Nós vamos estar orando e ver qual é o direcionamento que Deus vai nos dar para os meses de janeiro, fevereiro e março. Mas o que eu quero falar contigo nesta manhã, crie um caderno, amado. Você que é um profissional, você que não está ainda à disposição do corpo de Cristo, em tempo integral, você que ainda não é um obreiro dedicado à obra de Deus, eu quero deixar um conselho também a você, amado. Um conselho de Deus para a sua vida, para o seu crescimento espiritual. Crie um caderno ou agenda das coisas para Deus. Você tem a sua agenda secular, você tem a sua agenda do seu trabalho, do seu serviço, mas procura ter um caderno de oração, procura ter uma agenda, e você vai perceber nessa agenda o que você está diariamente fazendo para Deus.